Meus prezados amigos e irmãos, neste momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus alunos aí do Centro de Formação Teológica Batista Nacional, também aí os meus queridos adolescentes, meus filhos, meus alunos aí da Escola Municipal Paulo Setúbal, a todos vocês, os demais irmãos que eu conheço pessoalmente ou não, aqueles que têm acompanhado aí o meu trabalho, aí que estão inscritos ou não no nosso canal. Nesse momento eu desejo que a paz de Cristo esteja inundando o teu coração, alcançando aí a tua família, trazendo toda sorte de bênçãos espirituais e materiais sobre a sua vida. Neste momento estou para trazer mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD, a lição de adulto, e dessa feita a lição de número 1, de 12 de março de 2023. Nós estamos aí indo para o final das lições desse primeiro trimestre do ano de 2023, lições essas que estão girando em torno da questão do avivamento. Hoje, o título da lição nos diz o seguinte: o avivamento e a missão da igreja. Sabemos que a igreja ela é uma instituição, antes de ser uma organização, ela é o corpo de Cristo. Portanto, podemos dizer assim, uma instituição espiritual que tem o seu lado físico, a sua manifestação física, mas eu sempre defendi e continuo defendendo que a igreja, ela, apesar do seu lado visível, ela deve ser tratada como uma obra espiritual. Eu não vejo nenhuma razão de ser, de existir ou de continuar a existir se virmos a igreja como sendo apenas uma organização religiosa. A questão da religião ou da religiosidade faz parte da vida do ser humano, mais especialmente a espiritualidade, e geralmente o homem ele desenvolve a sua espiritualidade por meio da religião. Porém é necessário que nós entendamos que a igreja de Cristo, ela é o seu corpo esse do qual o próprio Cristo é o cabeça, e Cristo, por ser Deus, por ser Espírito, ele é cabeça também de um corpo espiritual. Então a igreja ela deve ter muito cuidado para que ela possa viver como é o corpo místico de Cristo, um corpo espiritual. Ela não pode deixar que com o passar do tempo ela se confunda com uma religião. Ela não pode deixar que com o passar do tempo ela venha perder o seu alvo, perder o seu fundamento. Eu não digo nem os seus fundamentos, mas o seu fundamento que é Cristo. É necessário que nós, enquanto igreja, nós tenhamos bastante vivo em nossa consciência que nós fomos formados com um propósito, fomos chamados com um propósito enquanto igreja de Cristo, fomos chamados para ser o seu corpo, seja a extensão do próprio Cristo aqui na terra, e a nossa missão ela é muito bem específica. A missão da igreja, a missão maior da igreja é uma missão espiritual, é claro, sem negar o alcance material, uma vez que essa missão espiritual ela é voltada para pessoas compostas de espírito, alma e corpo. A igreja, eu não tenho nenhuma dúvida que ela tem que atingir o homem no todo, no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo. Ela, dentro da medida do possível, ela deve dar, dentro da sua condição, uma assistência financeira, uma assistência, quem sabe, emocional. Cada igreja, enquanto grupo organizado, tem
a sua individualidade, tem as suas dificuldades, mas uma coisa seja uma igreja enquanto organização, seja ela rica, seja ela pobre, ela não deve esquecer que a principal obra que Cristo veio fazer aqui na terra foi resgatar o homem do pecado, portanto uma obra espiritual. Então o primeiro e o principal alimento que a igreja ela deve levar ao mundo é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a igreja se portar como uma representante de Cristo, como o corpo de Cristo. É necessário que faça também, atinja o homem nas demais esferas da sua vida, sim. Mas nós sabemos também que existem igrejas em lugares longínquos que os próprios crentes, os próprios irmãos não têm basicamente nem o que comer. Não tem nem o que comer e não pode nem se ajudar, e muito mais ajudar com uma obra social a outro. Porém, nem por isso ela deva deixar de pregar o que é mais importante, que é o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus. Eu sei que para muitos a minha fala pode parecer equivocada, mas eu estou deixando bem claro que cada igreja, cada grupo religioso, ele tem a sua realidade financeira, a sua realidade social e etc. Não estou negando que a igreja não deva fazer a obra social e outras obras que tiver ao seu alcance. O que estou colocando é que a principal obra, o principal chamado, ou na ordem das prioridades, o chamado número 1 para a igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E isso não pode ser invertido em lugar nenhum, independente da condição financeira das pessoas. Não se pode querer conquistar as pessoas pelo estômago, comprar as pessoas, fazer um marketing a fim de que as pessoas permaneçam, ou que se conquiste clientes para o grupo religioso, mas que conquiste por meio de obras sociais, uma vez que essas obras sociais vão sustentar essas pessoas, no caso na igreja enquanto organização, só até enquanto elas funcionarem. Depois que por um motivo ou outro a igreja ela parar, ela não tem mais condição de fazer essas benesses, essas obras materiais, as pessoas então estarão abandonando o evangelho. Isso é muito perigoso, porque temos visto que inclusive algumas igrejas sobrevivem de movimentos, e aí a liderança, aqueles que são o grupo responsável pelo marketing, eles têm que estar recriando a roda todo dia para conseguir manter aquele público, porque eles sabem que no dia que eles deixarem de apresentar uma novidade, eles perdem os seus clientes. Então isso para mim é algo muito perigoso, porque é o que deve segurar alguém na igreja, deve ser o reconhecimento de pecado e ver em Cristo o único capaz de salvá-lo. Ou seja, o desejo de servir a Deus, de adorá-lo, de ouvir a sua palavra, buscar a sua presença. Estes devem ser os motivos maiores para levar alguém a estar congregando em uma igreja, em uma organização religiosa. E é claro, e essa igreja tem a responsabilidade de servir os seus membros dentro das suas possibilidades. Mas isso tem que ficar bem claro. Também não estou falando isso para dar margem àquelas igrejas que podem e que devem ajudar os seus membros no tocante ao aspecto social, financeiro, mas que não fazem nada, porque os seus pastores não passam de usurpadores, não passam de verdadeiros malandros que aproveitam da miséria do povo, tira da miséria do povo para terem uma vida de luxo. Isso também, é claro, tem que ser reprovado. Bem, então, para não fugir do tema da lição,
O título da lição aqui nos apresenta o avivamento e a missão da igreja, ou seja, basicamente o que a lição ela está nos apresentando nesse momento é que uma igreja avivada, entenda-se que avivada como sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ela cumpre a sua missão. E, como já falei, a missão principal da igreja é o evangelismo. Evangelizar, essa é a missão principal da igreja. Ou seja, levar Cristo ao mundo, fazer com que o mundo conheça Cristo e tudo que há de vir como consequência desse conhecimento é a missão da igreja. Então, salvação de almas, pregar o evangelho, em primeiro lugar, esta é a grande comissão que o próprio Cristo deixou para a igreja e não há como mudar essa realidade. O texto áureo da lição, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, mas ele é um texto bastante conhecido e um texto fundamental para embasar o tema ou título da lição dessa semana. Diz-nos assim então o texto áureo. Disse-lhes, quem foi que disse? No caso aqui, Jesus. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versos 15 e o verso 16. Aí na sequência, como falei, não vou comentar o texto áureo agora. Na sequência nós temos aí a verdade prática, que é uma verdade que deve ser posta em prática, colocada em prática, que nos diz o seguinte: eu acho bastante interessante essa verdade prática, porque ela traz uma verdade, sendo redundante, como a própria lição está dizendo, ela traz uma verdade a ser posta em prática e ela diz o seguinte: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Ou seja, nós vivemos um tempo de um aumentar constante da apostasia, como já disse em outro momento, que é um dos sinais da vinda de Cristo. E aqui essa verdade prática, o comentarista diz que nesse tempo marcado pela apostasia, pela falta de fé, pela descrença, pela falta de credibilidade, inclusive da igreja evangélica, por causa dos maus evangélicos, dos maus obreiros. Então, nesse tempo de falta de fé, a igreja ela só pode cumprir a sua missão, que é evangelizar, que é levar Cristo ao mundo, se ela de fato ser uma igreja que esteja imersa, esteja mergulhada no avivamento espiritual, ou seja, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Se a igreja ela permanecer sendo guiada pelo seu líder espiritual, por ser um grande orador, por ter domínio da oratória, ter domínio da palavra, por ser uma autoridade no campo teológico, se a igreja ela continuar sendo direcionada por homens, por ideologias, ela dificilmente ela cumprirá a sua missão. Isso eu vejo como uma certa preocupação, porque eu tenho percebido que pelo menos em cerca em média de 20 anos para cá, como nasci no lar cristão, eu estou falando de coisa que eu presenciei, não estou falando aqui de teoria, de coisa que eu li em livro, estou falando sem ter vivenciado. Certo é que no mínimo de 20 anos para cá a igreja ela tem afastado, é claro que existe as exceções, raras e honrosas exceções, mas na sua maioria
ela tem se distanciado da sua missão principal, que é evangelizar. Quanto muito ela tem feito, ela tem terceirizado essa função para um grupo específico, para que 2, 3 irmãos, uns gatos pingados, façam o trabalho de missão da igreja, enquanto na verdade toda a igreja, inclusive o pastor, a liderança, deveria estar envolvido num grande projeto de evangelização. Não vou dizer que devemos usar as mesmas estratégias do passado para o tempo presente, porque muitas delas já não funcionam mais. A gente tem que ter consciência disso. Cada caso é um caso, mas numa realidade de uma cidade grande, por exemplo, já não comporta mais simplesmente estarmos com uma caixinha de som, cujo som não chega nem na esquina, e querer fazer um evangelismo. Estou dizendo, cada caso é um caso. Igrejas, por exemplo, que tudo que ela tem é isso, e ela faz. E talvez se ela tivesse um grande aparelho, uma grande aparelhagem de som, talvez se ela tivesse, ela não faria nada, como tem acontecido com as grandes igrejas. Então o que a gente tem percebido é que, no mínimo, de 2 décadas para cá, a igreja ou ela tem terceirizado para 2, 3, um pequeno grupinho, sem menosprezar, um grupinho no sentido de poucas pessoas mesmo. No mínimo ela tem colocado esse trabalho na mão de poucas pessoas, terceirizado o trabalho como uma forma de descarrego de consciência. Mas na verdade a igreja como um todo não está envolvida num projeto de evangelização, muito menos a sua liderança. Sua liderança não passa de um líder de gabinete, e não tem cheiro de ovelha, não conhece sequer as suas ovelhas. Imagine estar preocupado com quem está lá fora ou com a ovelha desgarrada. Então isso é uma tristeza nós constatarmos isto. Muitos dessa geração não sabem nem o que eu estou falando, porque não tiveram experiência com o campo de evangelização. Eu sou muito grato a Deus, porque desde meus 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu já saía para evangelizar com a mocidade, com os nossos pastores. E naquela época, basicamente, o evangelismo ficava mais por conta da mocidade. O pastor ia junto, os presbíteros, a liderança ia junto, mas basicamente eram os jovens que faziam o corpo a corpo, pregava, cantava. Então eu vivi os bons tempos da igreja, entre os meus 13 anos até os meus 30 e tantos anos de idade. Também, é claro, nos últimos 20 anos ainda participei, mas é mais de algo interno dentro do templo. Aqueles trabalhos mais expressivos de sair evangelizando nas praças, batendo de porta em porta para entregar um folheto, falar de Jesus. Isso de 20 anos para cá, isso se perdeu. Ainda lembro, não sei mensurar quanto tempo atrás, mas creio que em média de cerca de uns 23, 25 anos atrás, em uma das várias épocas ou períodos que eu cheguei a liderar, de uma certa forma, a juventude, quando nós escolhíamos ruas do bairro e pegávamos ruas enormes e de 2 em 2 a gente distribuía cada jovem para sair batendo de porta em porta, entregando um folheto e ali dando uma rápida palavra ali para os moradores daquelas casas. Hoje, infelizmente, isso tem se perdido e a gente percebe que a igreja ela está num comodismo muito grande e, de fato, muitas nem sabem mais evangelizar, não sabem nem o que é isso.
E aí, feliz daquelas que ainda tem pelo menos um grupo que se esmera a fazer o trabalho que deveria ser de todos, a começar do pastor, a começar da liderança. Bem, então essa foi a verdade prática. Agora iremos então para o comentário da leitura bíblica em classe. Eu prometo que vou me esforçar para não me alongar tanto nesse vídeo como tenho me alongado aqui nos 2 últimos vídeos. Eu tenho aí me alongado um pouco, reconheço que sim, pois tenho gravado vídeos aí de mais de 2 horas, quase 3 horas de relógio. E hoje eu quero ser um pouco mais sucinto, quem sabe dar um descanso um pouco mais para o teu ouvido. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Marcos, capítulo 16, verso 14 ao verso 20. Aí o verso 14 nos diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, quem? Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos 11. Ele havia aparecido a algumas mulheres, e agora ele aparece finalmente aos 11 apóstolos, ou 11 discípulos, uma vez que aqui não tinha mais 12, porque Judas, havia traído a Jesus, então, e havia se matado, tirado a sua vida, e ele não estava, é claro, entre os discípulos. Daí aí a expressão que Jesus ter aparecido aos 11. Bem, então finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinha, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Aqui Jesus, ao aparecer aos 11 discípulos, eu acho interessante, porque diz aqui que Jesus lançou-lhes ao rosto a incredulidade. Jesus repreendeu e disse diretamente a eles o quanto eles eram incrédulos. Porque mesmo eles tendo a promessa de que Jesus ressuscitaria no 3º dia, mesmo alguns já tendo tido a experiência de ver Jesus, como no caso de algumas mulheres que viu o túmulo vazio, e mesmo assim eles ainda se mantinham com o coração duro, se mantinham ainda na incredulidade, diante de um fato que o próprio Jesus havia prometido e que de fato havia acontecido, que era a sua ressurreição. Jesus então agora aparece aos 12, passa, vamos dizer assim, joga na cara deles a sua incredulidade, e ao verso 15 diz o seguinte, e o que eu acho interessante aqui é que apesar da incredulidade dos discípulos de Jesus ao aparecer a eles e ao lançar-lhes ao rosto a incredulidade, ao mesmo tempo subentende-se, a gente infere do próprio texto, devido ao verso subsequente, que o aparecer de Jesus àqueles discípulos é o suficiente para poder restaurar-lhes a fé. Eles têm ali aquele momento com Jesus, onde certamente eles recebem instrução, e Cristo ali sopra sobre eles o seu Espírito. E logo em seguida, no verso de número 15, nós temos aqui que naquela reunião, Jesus já entrega para eles a missão de evangelizar o mundo, a missão evangelizadora. Então, o verso 14, o verso 15 a seguir diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu acho esse verso um dos versos mais caros dentro dos evangelhos, porque a ordem aqui para os discípulos é que eles fossem por todo o mundo. É claro que aqui se trata do mundo de então,
Mas como essa ordem ela não se limita apenas àquele grupo dos 12, mas era uma ordem e é uma ordem dada à igreja, que ali estava representada pelos 12, ou pelos 11, melhor dizendo, quando ele diz, ó, ide por todo o mundo. Então a missão era que todo mundo, o mundo aqui, tanto o mundo conhecido no aspecto geográfico, e é claro, quanto às pessoas que habitam este mundo, porque não faria nenhum sentido eles saírem pelo mundo para evangelizar animais, por exemplo. E aí o próprio contexto imediato aí do verso 15 deixa bem claro quem seriam os evangelizados neste mundo, ou no mundo, geograficamente falando. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura aqui, é claro, subtende os seres humanos. Então a ordem de Jesus ela é muito bem clara de que os discípulos deveriam ir por toda a parte, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e eles deveriam ir com uma missão. O ato aí, a própria palavra ide já está aí embutida a ideia de sair para evangelizar, para fazer alguma coisa. Então eles deveriam ir para pregar o evangelho a toda criatura. Sabemos que o conceito de evangelho é boas novas. E quais eram as boas novas que eles deveriam pregar para toda criatura ou para todos os homens? A boa nova é exatamente que o Cristo de Deus havia chegado, vindo à terra, menino, isso, nasceu, cresceu, sofreu, morreu e agora ressuscitado entrega a esses discípulos a missão. Então a boa nova era exatamente a possibilidade do homem que havia se afastado de Deus por causa do pecado, lá o pecado original. Ele agora tinha a oportunidade de voltar para Deus novamente. Ou seja, se em Adão o homem afastou de Deus, por meio de Cristo ele pode aproximar-se de Deus novamente. E aí eu repito aquilo que falei numa das lições. Às vezes as pessoas culpam que Adão que é o culpado do pecado. Adão foi culpado do pecado, ter entrado no mundo, sim, pecado ele original, e ele foi resgatado por Cristo, que a promessa foi dada para ele também. Porém, o pecado original, ele já foi vencido na cruz. Cristo, ele pagou o preço, ele venceu o pecado original, ele já foi vencido na cruz, porque Cristo foi o último Adão que veio exatamente consertar o erro do primeiro Adão. A Bíblia diz que ele morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Porém, o que resta agora é que o pecado original é a fonte dos pecados. Esse pecado original Cristo já venceu. E os pecados, eles são praticados por cada homem individualmente. Então, o homem ele vai para o inferno não por causa do pecado original, porque Cristo já pagou o preço, já cumpriu tudo o que era necessário. Mas hoje o homem ele se perde, ou ele vai para o inferno por causa do seu pecado pessoal. Então, você que está afastado de Deus e que está marchando a passos largos para o inferno, se você for para o inferno, você vai por causa do teu pecado.
Porque o vírus do pecado, o remédio para o pecado, o preço do pecado original que entrou no mundo por meio de Adão, esse preço já foi pago. O pecado já foi remido. A Bíblia diz que a cédula que havia contra nós, ela foi paga, ela foi riscada na cruz do Calvário. Então, se você peca, se você morre no pecado, se você vai ser lançado no lago de fogo, ou você vai experimentar a morte eterna, é por tua culpa e por causa do teu pecado. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelo pecado original. E ele também pagou o preço pelo teu pecado, desde que você reconheça que você é um pecador, que você precisa mudar de atitude e buscar em Cristo poder, força para vencer o teu pecado. E não usar a desculpa do pecado original, do pecado de Adão, do pecado de teu pai, do pecado de tua mãe. Não. Se você se perder, você se perderá por causa do teu pecado que você está cometendo diariamente e não se reconhece que é um pecador que precisa de um Salvador. E a Bíblia diz que por maior que seja o teu pecado, se você se arrepender e deixar, você alcançará misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Então, na verdade, para um grande pecador, já existe um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, não fique jogando a culpa nos outros, como fez Adão e como os homens têm feito. É melhor você assumir que você erra porque você é um pecador, porque você não pode vencer sozinho, porque você precisa de Jesus. Entregue os teus caminhos a Ele, entregue a sua vida a Ele. Você não se tornará um super-herói, um super-crente, um super-homem. Não, você continuará lutando contra o pecado, mas você não estará sozinho nesta guerra espiritual, porque a Bíblia diz que Cristo, Ele toma parte do nosso jugo nos seus ombros, ou Ele mesmo coloca o jugo que nós temos que levar sobre os nossos ombros, já que Ele é quem nos comanda nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a ordem é: ide pregai, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora vem, o evangelho é para todos. Eu gosto de fazer essa observação. A salvação, ela é inclusiva, ela inclui todos. É para o bêbado, é para a prostituta, é para o que está na prática da homossexualidade, é para o católico, é para o evangélico, é para o macumbeiro, é para o espírita, é para um criminoso, é para o ladrão. A salvação é para todos, ela é inclusiva. Porém, a entrada nos céus é exclusiva. Mas parece contraditório? Não. Cristo morreu por todos. Portanto, ele não exclui ninguém, inclui todo no plano de salvação. Porém, a condição para o homem ser salvo. Daí a ideia de que o céu é um lugar exclusivo para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Para aqueles que se reconhecem pecadores. Para aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. O céu é um lugar para pessoas exclusivas, ou seja, exclusivamente nascidas de novo. Daí o texto, ele deixa bem claro, pregar o evangelho a toda criatura. Aí no verso 16, quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, todos têm direito a ouvir o Evangelho, a salvação é para todos, ela é inclusiva, é para todos, porém a condição de se salvar é exatamente crer no Evangelho. E aqui o texto coloca crer e ser batizado para ser salvo, mas quem não crer será condenado. Aí é interessante observar que a ideia aqui de dizer crer e ser batizado, nós temos que deixar bem claro que o batismo não é condição para a salvação. Ser batizado nas águas ou não é condição para a salvação. Aqui eu digo com toda convicção que o ato de ser batizado nas águas é uma consequência da salvação. Ou seja, se a pessoa é salva, ela não recusará o batismo. Mas quando eu digo que o batismo é uma consequência, eu até conserto o termo. Ao invés de dizer que o batismo é uma consequência, eu digo: o batismo deveria ser uma consequência da salvação. Por que deveria ser uma consequência da salvação? Primeiro, porque o batismo não salva. E depois, deveria ser uma consequência, porque deveria buscar o batismo, passar pelo batismo, aquelas pessoas que realmente tiveram encontro com Cristo e nasceram de novo. Mas nós sabemos que na prática não é isso que acontece. Muitos, infelizmente, procuram o batismo e, na verdade, o que eles fazem, nada mais e nada menos, é dar um mergulho dentro de um tanque, ou dentro de um rio, ou no mar, ou num tanque d'água, num túnel, seja lá o que for. Muitos simplesmente tomam um banho ali, é empurrado dentro d'água, mergulhado, mas aquilo ali, em termos espirituais, é um ato de profanação diante de Deus, porque o batismo é sério. O batismo é uma expressão simbólica, pública, ou pelo menos deve ser. Ele foi criado para isso, para expressar publicamente aquilo que aconteceu interiormente na vida do salvo. Mas muitos têm profanado esse símbolo, têm profanado esse mandamento de Jesus, essa ordenança de Jesus, e têm apenas tomado um banho na água. Mas ter entrado dentro de um tanque, dentro de um rio, seja lá o que for, isso não garante salvação para ninguém, absolutamente ninguém. Você pode ter uma carteirinha aí de membro da igreja, até mesmo de pastor de igreja, mas se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que o texto, quando ele coloca quem crê e for batizado, como falei, o texto aqui infere que está apresentando que aquele que crê necessariamente, se de fato ele crê, se de fato ele é convertido, é claro que ele quer ser batizado. Isso é algo óbvio. Hoje eu vejo com uma certa preocupação pessoas que dizem se converter, mas que não querem passar pelo batismo. Alguma coisa errada existe. Porque no passado, quando uma pessoa se convertia, a primeira coisa que ele queria era ser batizado nas águas, para poder participar da ceia junto com os demais irmãos, para poder trabalhar mais efetivamente na igreja, para ter compromisso com Deus e com a igreja. Mas não é por acaso que o texto diz: quem crê e for batizado, porque é uma consequência normal de quem crê, será salvo. Aí vem uma adversativa: mas quem não crê, agora nem mais fala em batizar. Porque se não crê, o batismo não faz sentido. O batismo é consequência de quem realmente crê, ou deveria ser. Então ele vai dizer o quê? Mas quem não crê será condenado. Ou seja, em resumo, o que Jesus está dizendo aqui aos seus seguidores e a nós é que a salvação é para aquele que crê.
quem não crer será condenado. Ou seja, é necessário que você creia que Jesus é o único meio de salvação para a humanidade. Então, quem crer que Jesus é Salvador, não crê de boca para fora, mas crê como diz as Escrituras. Eu gosto sempre de fazer essa observação. E o que é crer como diz as Escrituras? Que crer como diz as Escrituras é relacionar-se com Cristo. Essa é a palavra. Toda a vida cristã, tudo que você fizer na vida cristã, se resume ao relacionamento com Cristo, ao relacionamento com Deus, com a Trindade Santa. Então o texto ele deixa bem claro que quem não crê será condenado. Ou seja, se você não crê que você, primeiro, se você não admite que você é um pecador e precisa de um Salvador, e você não crê nesse Salvador, você rejeita esse Salvador, o qual a igreja tem a responsabilidade de te apresentar, e eu te apresento nesse momento, a Bíblia diz que, infelizmente, se você não crer, você será condenado ao inferno, a estar eternamente afastado de Deus. É isso que a Bíblia diz. E na sequência do texto temos o seguinte: aí depois de falar da missão da igreja, que é evangelizar, e aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos, que não crescem seriam condenados. Aí o verso 17, Jesus volta agora a falar sobre o que aconteceria com os discípulos e com a igreja ao saírem pelo mundo a evangelizar. Que haveria sinais, haveriam provas de que eles não estariam sozinhos, mas que o próprio poder do Espírito Santo, daí a lição, ela falar sobre o avivamento e a missão da igreja, e avivamento, como falei no início, é ser cheio do Espírito Santo. Então aqui o texto vai dizer sobre os sinais que iriam acompanhar aqueles que crescem. Olha o que diz o verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem. É interessante observar porque que o texto não está dizendo que os que crerem iriam seguir os sinais. Que há na atualidade uma inversão de valor. Há pessoas que andam aí de igreja em igreja atrás de sinais, seguindo sinais, procurando sinais. E sinais podem ser operados em qualquer lugar, seja em nome de Deus ou seja da parte do diabo. Sinais podem ser operados. Mas os verdadeiros sinais da parte de Deus, o que o texto está dizendo, é que aqueles que crescem, eles não sairiam procurando sinais, mas pelo contrário, por onde eles passassem, os sinais os acompanhariam. Ou seja, onde a igreja passar, naturalmente o poder de Deus agindo na igreja operaria sinais e maravilhas, comprovando que aquela obra é uma obra espiritual e que esses discípulos e que a igreja ela está fazendo essa obra em nome do dono da obra, que é o próprio Cristo, que se encarrega em comprovar, em testificar que essa obra é espiritual por meio dos sinais. Então é isso que o texto está dizendo. E estes sinais seguirão os que creem. Quais serão esses sinais? Aqui vai dar a amostra de alguns sinais. Ou seja, em meu nome, em nome de Jesus, todos esses sinais seriam operados não no nome da igreja, não no nome do pastor, não no nome do bispo, não no nome do irmão mais ungido, não no nome da igreja. Esses sinais seriam operados em nome do dono da igreja, que é Cristo. Então o texto deixa bem claro: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome.
expulsarão demônios. Ou seja, a igreja, debaixo do poder de Deus, na unção do Espírito, ela tem poder sobre os espíritos imundos. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, falam dos dons espirituais. Aqui novas línguas é apenas uma amostra dos dons espirituais que seguirão a igreja como sinal de uma obra espiritual. Aqui fala, pegarão nas serpentes. Claro aqui que o exemplo é de serpentes. Essa é uma ideia do contexto da igreja da época, dos irmãos da época, que tinham que ir para desertos, lugares onde o que bem tinham eram serpentes perigosas, mortais. E a ideia aqui de pegarão nas serpentes é que se fossem necessário que eles pegassem serpente ou fossem picados por elas, nenhum mal lhes causariam, porque eles estavam em nome de Jesus, estavam ali sob a autoridade de Cristo. Então, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, algum veneno, não lhes fará dano algum. A ideia aqui de beber alguma coisa mortífera, né, que a igreja podia sair dentro desse contexto, e aqui no contexto do texto, não que eu sou crente, eu posso tomar aqui um veneno que não vai fazer nenhum mal, de jeito nenhum, não é isso que está dizendo. Está dizendo que esses irmãos, quando eles saíssem, se houvesse ocasião que porventura alguém tentasse matá-los envenenados, ou que eles, quem sabe, tomassem de uma água, ou até mesmo de algum fruto no deserto, alguma coisa que fosse fatal, tivesse um veneno fatal, está dizendo que mesmo que bebessem coisas mortíferas, nenhum mal eles sofreriam. Está dizendo o quê? Que a igreja, na direção do Espírito, estando na direção do Espírito, se houver necessidade e se houver um propósito de Deus para isto, e se for um caso de que ela seja, por exemplo, picada por uma serpente, ou beber algum veneno, alguém tramar contra a vida dos filhos de Deus, que nenhum mal lhes aconteceria. Eu posso criar uma doutrina a partir disso, que todos aqueles que beberem um veneno, ou serem mortos, picados por uma serpente, não vão morrer. Eu posso afirmar isso como doutrina? Não. Eu estou dizendo aqui que há um propósito divino. E desde que a igreja ela esteja dentro do propósito de Deus, e o propósito de Deus for que a igreja evangelize, e que seja ela preciso ela entrar inclusive no inferno, Jesus fará ela entrar e sair vitoriosa. Então, tendo um propósito divino na vida do cristão que está nas mãos de Deus, ele pode ser enganado, alguém pode lhe dar veneno, mas se Deus tem um propósito, uma obra evangelística através da vida dele, ainda que ele tomar veneno, ele não sofrerá dano algum. Mas se for o propósito de Deus, que no tempo dele, um dos seus servos venha morrer por serem picado por uma serpente ou tomar um veneno, ele morrerá como qualquer um outro mortal. O que o apóstolo Paulo diz que o morrer para o cristão é ganho. Mas o que tem que deixar bem claro aqui dentro desse contexto específico é de que fazendo a obra de Deus na direção de Deus, e se há o propósito de Deus que um povo seja alcançado, ainda que esses irmãos sejam picados por serpente, ou sejam o tomem por maldade de alguém, ou até mesmo enganado um veneno, eles terão a sua vida poupada. Como diz o texto, não lhes fará mal algum. E aí diz na sequência, tudo isso como sinais que acompanhariam os que creem, os que crescem, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui fala do poder que há sobre a igreja de Cristo,
diz, segundo a vontade de Deus, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados para a glória de Deus. Paira hoje um questionamento, mas não se vê mais falar em cura. Nós temos que admitir que hoje nós não buscamos a cura como buscávamos antigamente. No passado, se tivéssemos uma dor de cabeça, nós buscávamos em Cristo a cura da dor de cabeça. Hoje, se eu tenho uma dor de cabeça, eu compro um Dorflex. Então, a maioria das doenças e das dificuldades que a igreja tinha no passado e que ela buscava Cristo em oração, ou que as pessoas tinham e buscavam a igreja para que orassem por ela, as pessoas têm resolvido com seus próprios recursos. Isso é ruim? Não. É Deus quem deu o avanço, a ciência, a medicina, etc. Porém, há um outro lado da moeda. É que uma vez que o homem ele se sente autossuficiente para resolver todos os seus problemas, desde uma dor de cabeça a uma cirurgia de alto risco no coração, ele pode fazer tudo isso por meio do dinheiro, ele acaba expulsando cada dia mais Deus da sua vida e colocando o seu próprio recurso, colocando o próprio homem como sendo solução para os seus problemas. O que estou querendo dizer com isso? Jesus ele continua curando. A promessa de impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados, ela continua de pé, continua. Mas o problema é que a maioria de nós só buscamos a oração, ou pedimos a oração a Deus, quando já tomamos todas as providências, de médico, de remédio. Aí quando não tem mais jeito, nós buscamos a Deus e Ele é poderoso para curar. Mas muitas das vezes, nesses casos, quando nós buscamos a Deus, nós já buscamos com uma certa desconfiança de que de fato não seremos curados. Quantas vezes se faz campanhas de oração na igreja e muitos vão ali, fazem fila, e muitos só vão devido à insistência do pastor ou por um costume, um mero costume, mas ele já vai sabendo que não vai receber nada e não recebe mesmo. Por quê? Porque infelizmente nós, seres, homens do século 21, nós temos a cada dia expulsado Deus da nossa vida. Aqueles problemas que nós colocávamos na dependência de Deus, pedíamos a Deus para resolver, nós mesmos estamos resolvendo. E aí quando chega um momento que de fato nós precisamos exercer a fé, nós sequer temos força ou comunhão com Deus para crer, para de fato descansar nas promessas de Deus. Daí eu volto a dizer a necessidade do avivamento. Daí eu volto a bater na mesma tecla sobre os pilares do avivamento. A oração, o estudo da palavra, uma vida consagrada, faz com que o crente, em qualquer circunstância, ele busque a Deus em primeiro lugar. Primeiro ele peça a orientação divina. Deus pode curá-lo imediatamente, sim. Ou Deus pode orientá-lo a buscar um médico, uma vez que o próprio Deus também foi quem trouxe esses recursos. Mas a desculpa de dizer que eu não preciso mais orar, não preciso buscar mais a Deus, porque Deus já deixou a medicina aí para tudo, isso é uma desculpa que tem custado caro para cada um de nós individualmente e para a igreja. Porque é aquela desculpa de que se o meu dinheiro pode resolver, se o meu cartão de crédito, que na verdade é de débito, pode pagar algo que eu queira,
Então, para que orar a Deus para me dar isso? Se no passado eu orava a Deus incessantemente para que Deus me desse uma bicicleta, quem faz isso hoje? São poucos. Eu vou na loja com um cartão, compro uma bicicleta dividida em 10, 12 vezes, pago. Compro até um carro se eu quiser. Então, de uma forma, às vezes até mesmo inconsciente, eu creio, nós estamos a cada dia expulsando Deus da nossa vida. Eu chego até a reafirmar o que eu falei num vídeo passado. Para muitos, a vinda de Jesus só viria atrapalhar os seus planos. Daí pouco se ouvir falar de arrebatamento da igreja. E quando se prega essa mensagem na igreja, as pessoas sequer são tocadas por esse tipo de mensagem, porque nós já temos tantos planos para essa vida, tanta coisa que nós precisamos ainda conquistar, seja um bom emprego, uma formação, construir uma família, seja lá o que for, que a vinda de Jesus só serviria para atrapalhar os nossos planos. Isso é muito triste, isso é muito perigoso, que isso faz parte exatamente do que Jesus disse. E quando o Filho do Homem voltasse, porventura, acharia fé na terra, isso faz parte daquilo que está lá em 2 Tessalonicenses 3, se não me falha a memória, 2 ou 3, sobre a apostasia, que era exatamente o que iria preceder o arrebatamento da igreja. Portanto, tenha muito cuidado, procure ter uma vida avivada. Enquanto igreja, nós não podemos perder de vista qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Bem, então, depois de Jesus ter dado essas recomendações para os discípulos, quanto à missão, os sinais que seguiriam aos que crescem, o verso 19 diz o seguinte: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E fala que depois de Jesus ter dado essas admoestações, esses ensinamentos aos discípulos, ele foi arrebatado à vista deles. Eles viram Jesus subindo aos céus. Jesus então adentra aos céus e ele hoje está sentado à direita de Deus, aguardando o momento para vir buscar, arrebatar os seus, a sua igreja. E o verso 20 diz o seguinte: e eles, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, e eles, os discípulos, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, como Jesus lhes havia ordenado. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, seja Cristo, por meio do Espírito Santo, que ele havia prometido, e ele disse que não os deixaria sozinhos, e o próprio Jesus em Espírito permanecia com eles, porque ele é Deus. Então eles pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os sinais, as amostras de sinais que nós falamos e outros. E aí o evangelista encerra dizendo: amém. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, essa foi a leitura bíblica em classe. Gastamos aí quase uma hora, né, nesse comentário. Agora eu vou para aí o comentário da lição e espero não gastar muito tempo, quem sabe aí uma meia hora aí na lição, para nós fecharmos aqui a lição de hoje. Introdução. Nesse trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados.
como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Era uma marca da igreja primitiva, da igreja do passado, exatamente essas ações, que era evangelizar, discipular e cuidar dos necessitados. A igreja primitiva já fazia isso, tudo isso. Evangelizava, discipulava e cuidava dos necessitados. Essa tem sido a marca da igreja e a obra da igreja. A igreja ela foi fundada para isso, para evangelizar, ensinar e cuidar dos necessitados. Então a igreja que está vivendo o verdadeiro evangelho deve dar continuidade a esta obra, louvado seja o nome do Senhor. Como resultado do grande avivamento, a igreja fazia isso. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo nunca mais será a mesma. Então, depois que eles foram revestidos de poder, nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. O homem, ele tem se rebelado contra Deus a cada dia, e a igreja, como nunca, ela precisa do poder de Deus para influenciar o mundo. A igreja não precisa do poder social, do poder político. Tudo isso faz parte do mundo organizado, e a igreja não pode fugir, porque ela pertence deste mundo, mas o que garante a vitória da igreja para um evangelho que transforma vidas é exatamente o poder de Deus na sua vida. Querer influenciar o mundo com as mesmas armas do mundo é uma batalha perdida. Aí o primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Primeiro subtópico, o desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, constatado que ele havia ressuscitado, eles, os discípulos, simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Então nós vimos aqui que após a morte de Jesus, mesmo ele tendo prometido ressuscitar ao terceiro dia e ressuscitado, mesmo ele tendo sido visto aqui por Maria Madalena, que anunciou aos discípulos, eles continuaram desolados, incrédulos, eles não creram que de fato Jesus havia ressuscitado, mesmo tendo a promessa da sua ressurreição. Era a situação de desânimo em que estavam os discípulos. E temos que ter cuidado para não cairmos no mesmo erro, no mesmo desânimo, pelo fato de há muito tempo estarmos ouvindo pregadores dizendo que Jesus está voltando, está próximo, que já é a última hora e parece que isso não vai acontecer mais. É necessário que nós tenhamos consciência que o tempo foi feito para o homem. Deus é o Senhor do tempo e Ele não está limitado ao tempo, Ele é o Pai da eternidade. Então aquilo que parece estar demorando para você, para Deus, pode ter passado só alguns milésimos de segundo. Porque um ano para Deus pode ser como 1000 dias e 1000 dias pode ser como 1000 anos. Então a promessa é de vir buscar a sua igreja. Esse poucochinho de tempo que a Bíblia fala, você tem que entender essa fala de alguém que fala a partir da eternidade, de um Deus eterno que está falando para pessoas mortais. Bem, aí na sequência, o subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado,
Ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, com medo de serem mortos, perseguidos. Jesus lhes disse: paz seja convosco. Isso aqui é significativo, Jesus trazendo paz para o coração daqueles discípulos que haviam perdido a paz, haviam perdido a esperança e agora escondidos com medo. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles pensavam que via algum espírito, achavam que era um fantasma, ainda não criam no que viam. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Mesmo assim, ainda a incredulidade pairava sobre eles, mas já era, vamos dizer, o princípio de uma restauração que Jesus haveria de operar na vida deles. Aí o subtópico 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e lhes disse: ide por todo o mundo. Isso já depois de Jesus ter restaurado a fé deles durante o período pós-ressurreição, que ele ficou alguns dias aqui na terra, dando as últimas instruções aos seus discípulos. Então agora ele dá-lhes as instruções: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós já explicamos esse texto. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério, que seriam os sinais que seguiriam aos que crescem. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Deste modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Ou seja, ao receber o Espírito Santo, houve uma total mudança na mente dos discípulos, no ânimo dos discípulos. A igreja se tornou outra. Se tornou de fato uma dinamite nas mãos de Deus e para a pregação do Evangelho. Tópico 2. O avivamento na missão da igreja local. Primeiro subtópico, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, em Jerusalém, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes do templo, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Muito importante, que mostra aqui que o avivamento em relação à missão local ou regional, esse avivamento ele é demonstrado pela prática notória da pregação do Evangelho por meio da igreja.
Ou seja, uma igreja avivada, uma igreja que está vivendo o primeiro amor, ela não abre mão de levar o evangelho de Cristo a outras pessoas. Não importa o meio, a estratégia da atualidade, mas ela está preocupada com as almas. Subtópico 2. Falamos do avivamento local, a igreja local, e agora mais especificamente o avivamento nas missões regionais, pelas regiões no entorno que cercam as cidades. Podemos dizer que as missões regionais, ou que a missão regional, é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias, ou seja, representa não ficar só em Jerusalém, nos grandes centros. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos lugares, ou seja, eles não ficaram só em Jerusalém, eles pregaram na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Da mesma forma, deve ser a igreja atual. Não deve ficar preso aos grandes centros, mas também deve evangelizar os distritos, os povoados, as regiões mais distantes. Terceiro subtópico, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos e grandes concentrações, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizar cumprindo a grande missão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ou seja, é necessário que a igreja ela se ocupe da missão regional, não só nos grandes, mas nos grandes centros, mas também nas cidades de médio e pequeno porte. E aqui o texto diz que a igreja se desperte para isso e que não seja preciso acontecer perseguições, como foi no caso da igreja no passado, que teve que ter perseguição para a igreja sair de Jerusalém e, no caso, evangelizar também outras regiões. Então, que não seja preciso perseguição a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. E se falando, num caso mais específico aqui do nosso país. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Que o nosso Brasil, ele se converta a Cristo. Porque, de fato, eu até vou gravar um vídeo falando nesse sentido. O nosso Brasil, ele tem apostatado de Deus. Ele tem pecado contra Deus. A igreja tem uma parcela, a igreja enquanto organização, instituição, os evangélicos em especial, tem uma parcela de contribuição muito grande. E hoje nós estamos colhendo, principalmente na política, o fruto do nosso pecado enquanto país, enquanto igreja, por termos nos afastado de Deus. E é claro, sempre temos as honrosas exceções. E o último tópico da lição: o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, que é alguns exemplos onde o evangelho ele chegou. Aí o primeiro subtópico, primeira igreja missionária, que é a igreja de Antioquia. É a primeira igreja modelo que enviou
missionários para outros lugares. A igreja em Antioquia já realizava missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para missões transculturais, enviados por essa igreja. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Começou lá com a semente por meio do apóstolo Paulo e, é claro, a equipe que o acompanhava. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, aí o europeu. Subtópico 2, evangelização e decadência espiritual da Europa. Como está a Europa na atualidade? Como a igreja ela tem falhado? A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos e alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transculturais a partir da Europa. Agora, para nossa tristeza, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que tanto deu tantos missionários ao mundo, se transformou em um país ou em um continente pós-cristão. Olha que tristeza. A Europa, que exportou missionários para todo o mundo, se transformou em um lugar pós-cristão, ou seja, onde o cristianismo já passou, já é coisa do passado, onde resta pouco do cristianismo, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo, agora é a Europa. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Nenhum país está livre de enfrentar o que a Europa está enfrentando. Estados Unidos está enfrentando, o Brasil já começa a enfrentar. Daí cada um de nós tomar para si a responsabilidade de ter uma vida avivada e cada líder fazer a parte, cumprir o chamado para o qual Deus o incumbiu. Há países no velho continente, no caso europeu, em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Essa situação da Europa. E o último tópico da lição: clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, que é ir até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, e começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Como ter uma igreja avivada se o líder é cru, é carnal? Se o líder no lugar do coração tem um cofre, no lugar do espírito
tem uma conta bancária. Então, o avivamento, ele deve atingir a igreja, a começar pela liderança, pelos líderes, pelos dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Era a oração de Abacuque, pedindo a Deus misericórdia pela sua obra e pela sua própria nação. E finalmente nós temos aqui a conclusão da lição. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, que é o que nós estamos vivendo, há demonstrações de avivamento espiritual com manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo no mundo onde a fé tem diminuído, a frieza espiritual tem aumentado, ainda há igrejas, ainda há os remanescentes que têm gasto suas vidas na busca da presença de Deus e de levar o Evangelho a toda criatura. Que eu e você, que nós possamos estar despertados e que, enquanto igreja, nós de fato busquemos o avivamento para que a missão que nos foi entregue ela seja cumprida para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe sua vida, a sua família. Continue orando por mim, por nós. Que Deus continue te usando também como um canal de bênção nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e a paz do Senhor.